Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no texto bem conhecido da palavra, Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós levantamos um clamor nessa noite. Nós levantamos um clamor pela igreja, pela tua igreja neste lugar, pela tua igreja espalhada por toda a face da terra. Levantamos um clamor por esta nação, rogamos a ti que pelas misericórdias vivas do Senhor Jesus, o Senhor interfira em todas essas situações que têm acontecido no nosso país. Nós rogamos a ti que o Senhor ministre esta palavra aos corações que aqui se achegaram, que o Senhor ministre aos corações que ouvirão esta mensagem e que o seu nome, ele seja glorificado. Assim como foi pedido pelo teu servo, Senhor, na minha deficiência, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração e não permita que mais uma vez nós saiamos daqui, que possamos ir para os nossos lares da mesma maneira que entramos, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus que essa palavra impacte os corações e que o teu nome, ele seja glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, normalmente quando nós começamos a andar por esse caminho, esse vivo caminho que se chama Cristo, invariavelmente nós chegamos neste caminho
com muitas expectativas. Expectativas daquilo que o Senhor pode fazer por nós, expectativas das bênçãos reservadas para nós, expectativas de que nós sejamos abençoados, expectativas que tenhamos vitórias em todas as situações. Mas hoje eu queria, de uma maneira muito especial, chamá-los a uma reflexão sobre as expectativas que o Senhor Jesus tem acerca de nós. Nós nunca paramos para pensar nisso. Quais as expectativas que Jesus verdadeiramente espera de nós? O texto, ele traz a grande revelação da permanência na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Estamos sempre às voltas, com muitas dificuldades, com muitos problemas, e cada dia que passa eu tenho mais convicção de que nós precisamos nos achegar a Cristo. Permitir que o Senhor, Ele faça as mudanças que precisamos sejam feitas em nós. E todas essas mudanças, elas passam por uma ligação, por um relacionamento estreito com o Senhor Jesus Cristo. E se não for assim, nada vai mudar nas nossas vidas. Nós vamos lotar as reuniões de orações, nós vamos ir para ministrações cheias de emocionalismo, onde as pessoas gritam, saltam, correm de um lado para outro, sapateiam, mas nada vai mudar se nós não estivermos vitalmente ligados à videira verdadeira que é Jesus. O servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é capaz de grandes coisas. Ele é capaz de desbaratar exércitos, ele é capaz de saltar muralhas, ele é capaz de mostrar um vigor que a sua idade não permite que ele tenha do ponto de vista humano, mas há um mover sobrenatural quando nós nos deixamos ministrar pela videira. E eu queria chamar a sua atenção, se você veio aqui nesta noite, eu creio que Deus há de falar de um modo vivo e especial ao seu coração. Na unção e no mover do Espírito faremos obras grandiosas. O próprio Jesus disse que se nós crescêssemos nele, nós faríamos as obras que ele fez e obras maiores faríamos. Eu fico muito impressionada com essa passagem das Escrituras. O poder de Deus está neste lugar. Amém? Sabe por que eu tenho a certeza disso? Porque o Senhor está aqui. Como é que eu sei que o Senhor está aqui? Porque a palavra de Deus testifica isso. Ele diz, olha, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E foi muito interessante que ontem nós conversávamos com uma jovem e ela dizia assim, olha, como eu posso receber Jesus se eu não sinto nada? Eu digo, primeira lição que você vai aprender, nós não somos chamados para sentir, nós somos chamados para crer. E o Senhor Jesus disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. As nossas grandes vitórias, as vitórias mais retumbantes que o Senhor tem para nós, elas são ganhas de joelho, são ganhas na dependência da videira verdadeira que é o Senhor Jesus. O poder de Deus, como eu disse, está neste lugar. Onde o Senhor está, a salvação, a cura, a milagres, a libertação. Por que essas coisas não têm acontecido? Porque há muitos ramos que têm se desligado da videira. E eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de ligações eclesiásticas, eu não estou falando de igrejismo, eu não estou falando de doutrinas de homens, eu estou falando daquilo que é sobrenatural, a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 15 revela o segredo desse poder sobrenatural, que é a ligação vital dos ramos com a videira verdadeira. O texto lido, ele revela pelo menos 5 expectativas que Jesus tem acerca de nós, acerca daqueles que Ele amou primeiro,
daqueles que foram escolhidos nele antes da fundação do mundo, há expectativas de Jesus acerca de nós, apesar de nós. Então a primeira expectativa de Jesus é que permaneçamos fiéis, ligados a Ele. Domingo passado eu ministrava a igreja e dizia, olha, tem sido comum pessoas que se dizem cristãs irem buscar ajuda em outros guetos espirituais. Nós somos ou não somos filhos de Deus? Amém. E se somos filhos de Deus, nós vamos ver a vitória de Deus nas nossas vidas, nas áreas mais complicadas, nas dificuldades, nas coisas mais complexas. O Senhor é aquele que entra com a providência, e tudo na vida de um servo tem um propósito de Deus. E eu dizia, olha, esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, é um treinamento de Deus para coisas maiores que Ele tem para você. Olha, queridos, eu não vou reler o texto, mas ele traz algumas coisas para nós. A maior consequência da fidelidade ao Senhor é a produtividade. Os ramos que permanecem na videira são belos, exuberantes e produtivos em qualquer tempo, mesmo na estiagem, mesmo na estação seca. Estes ramos darão frutos, porque estão ligados vitalmente à videira. Eu conheço servos e servas de Deus que passam estreitos, tão estreitos, que vocês não imaginam o que esses homens e mulheres passam. Mas você chega junto deles, eles são frutíferos, eles são produtivos, eles sempre têm uma palavra de ânimo. Nós estamos vivendo num mundo caído, nós estamos sujeitos a muitas coisas, a muitas intempéries, a muitas dificuldades, a muitas tribulações, dentro e fora das famílias, dentro e fora das igrejas. Mas se Jesus me alimenta, se Jesus é comigo, eu permanecerei firme no Senhor por todos os dias da minha vida. Amém. Amém? O texto diz no versículo 7 que se permanecermos na videira, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Como é que nós podemos entender essa afirmação, uma vez que muitos pedem e não são atendidos? Vamos tentar entender isso aqui um pouco. O ramo que está realmente ligado à videira recebe a seiva, que é o alimento, e as impressões do Espírito Santo no interior. Então há, portanto, uma sintonia, uma ligação estreita entre esses ramos e a videira, entre os discípulos do Senhor e o próprio Senhor. Por isso esse ramo vai obter resposta, porque estará pedindo segundo a vontade de Deus. É interessante que muitas vezes nós temos uma demanda de oração, nós temos uma dificuldade, nós estamos orando de determinada maneira, de repente vem ao nosso coração uma direção de Deus para a gente mudar a rota da nossa oração e orar de uma outra maneira. Isto é o alimento que nós recebemos, isso é a seiva do céu que vem sobre nós, e nós mudamos aquela oração, nós atendemos aquela direção do Espírito e as coisas começam a mudar. Tiago, meio irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 3 da sua epístola, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Numa outra versão diz: para esbanjares nos prazeres que militam na vossa carne. Há uma diferença entre desejos e necessidades. Mas eu queria dizer a você, eu ouso dizer a você, que tudo que você tem recebido de Deus, você precisa. Você precisa para que haja mudança, para que haja consertos, para que haja transformação das várias áreas da sua vida, porque Deus tem planos para você
Deus tem planos para mim. Enquanto vida tivermos sobre essa terra, nós estaremos sendo ministrados por Deus. E muitas vezes as lições são duras. E por que essas lições são duras? Porque nós somos péssimos alunos. Quando nós somos bons alunos, nós começamos rapidamente, entendemos rapidamente, assimilamos rapidamente e passamos para um outro nível de ensino. Mas tem gente que vai permanecer naquela mesma situação, repetir de ano, e já deviam ser mestres e continuam precisando aprender os rudimentos da fé. Não é possível. Jesus, ele está às portas. Jesus está chegando. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta, todas essas turbulências pelo mundo afora, são sinais, são ecos da segunda vinda, e o Senhor está preparando a sua igreja. Facilite as coisas, meu irmão. Facilite as coisas, minha irmã. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. Receba essas coisas como fundamento, como propósito de Deus, para que haja mudanças na sua vida. Quando eu entendi essa mensagem, quando eu entendi esse propósito de Deus para as dores mais atrozes pelas quais eu passei, eu vi a glória de Deus descer quando eu disse: Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Eu não queria que isso fosse dessa maneira, eu não queria que as coisas andassem dessa forma, eu queria sair disso tudo. Nós queremos fugir do sofrimento. O sofrimento é necessário, desde que esse sofrimento ele sirva para o nosso crescimento espiritual. Segundo a expectativa de Jesus em relação a nós, ele espera que manifestemos graça, nos amando uns aos outros. E eu queria estimular você, ao chegar em casa, a ler todo o capítulo 15 novamente, faça grifos, deixe que o Espírito de Deus ministre essa palavra ao seu coração, e eu tenho certeza que muito mais o Senhor tem para ensinar a você. O amor ao qual o texto se refere não é um amor toma lá da cá. Antes, ele é exercitado com aqueles mais indignos, mais detestáveis, menos merecedores da graça de Deus. A igreja, ela é o maior canteiro do fruto do Espírito. Isso aqui não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores, como disse certa escritora cristã. Nós estamos aqui sendo tratados de uma doença chamada pecado. Quem pensar que a igreja é um lugar perfeito está redondamente enganado. Nenhum de nós aqui está pronto. Nós estamos sendo tratados, preparados por Deus para aquele dia e hora. Deus derramou sobre nós a sua graça, nos perdoando e apagando as nossas transgressões, para que exercitemos a sua graça com aqueles que estão à sua volta. Tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que não querem saber de uma palavra, não querem saber de uma aproximação de você. Ore por elas, abençoe a vida delas. E se o Senhor tiver que fazer uma obra, Ele vai fazer. Mas o que você tem que fazer é orar por essas pessoas e abençoá-las. Esse amor altruísta, ele foi praticado, ensinado, derramado abundantemente por Jesus, ao ponto de sacrificar a própria vida por pecadores indignos. Esse amor ama apesar de e não por causa de. Não depende de reciprocidade, favoritismos ou obras meritórias. O maior desafio da igreja hoje é praticar e manifestar esse tipo de amor. E muitas vezes é preciso que a prática desse amor comece dentro das famílias. Pais e filhos, cônjuges, essas relações familiares têm estado extremamente conturbadas, e o Senhor quer trazer avivamento à igreja, mas esse avivamento só acontecerá quando os lares forem avivados, quando cada um de nós se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aviva essa obra na minha vida, faz diferente em mim, a começar em mim, quebra coração, para que nós sejamos um como Tu és em nós. Muda, Senhor, muda começando por mim, visita meu coração. Se há em mim caminhos maus, transforma esses caminhos, me tira desses caminhos e me conduz ao caminho eterno.
Muitas vezes nós nos colocamos como juízes dos nossos irmãos. O outro precisa de conserto, o outro precisa de mudança, mas nós não precisamos. Nós precisamos de mudança, sim. Cada um de nós tem áreas da sua vida, tem porões nas suas vidas que precisam ser transformados. O sol da justiça precisa entrar, ele precisa entrar e precisa fazer uma grande transformação, uma grande faxina espiritual, para que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo nessa nação, manifestações e manifestações que são até lícitas por aquilo que o povo tem enfrentado. Mas as armas corretas para lidar com essa situação é uma só: oração. Mas para que você ore, é preciso que o seu coração esteja cheio de amor, que você diga: eu quero orar por essa nação. Se você orar pela paz, a paz da cidade, nós teremos paz. Ensina o profeta Jeremias: nós lotamos as nossas reuniões de oração, mas nós queremos que aqueles que estão lá fora, eles que se danem, eles que vão para onde quiserem ir, porque nós queremos consertar, nós queremos que as nossas bênçãos desçam. Mas nós fazemos parte dessa nação e precisamos orar por essa nação, precisamos abençoar os governantes, porque eles estão lá, porque eles foram permitidos por Deus estar lá. E se nós não fizermos assim, nada vai mudar. Tem uma campanha na internet: olha, o gigante acordou. Não adianta nada o gigante acordar. Vamos orar pelo gigante, mas vamos nos dirigir ao gigante dos gigantes, ao forte dos fortes, ao Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. Se Ele não mudar a nossa história, sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios? Ele diz que o coração do rei, ou seja, dos governantes seculares, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele, segundo o seu querer, o inclina. A igreja é um lugar de pessoas, não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é um museu de santos. O Senhor quer fazer grandes mudanças. O Senhor não veio para os sãos, mas para os doentes. Os fariseus foram alvo de duras críticas da parte de Jesus, por se acharem muito dignos e justos. No entanto, prostitutas, ladrões, samaritanos, adúlteros, roubadores, cobradores de impostos foram agraciados por se sentirem indignos. E é quando nós nos sentimos mais indignos que o Senhor vem e derrama da sua graça sobre nós. Amém? Amém. Terceira expectativa de Jesus sobre nós: Ele espera que nos relacionemos com Ele em profundidade. E quando temos intimidade com a pessoa, partilhamos segredos. E é muito interessante, porque assim é quando nos aproximamos intimamente do Senhor Jesus, Ele nos dará a conhecer os seus segredos. Jeremias 33:3, o Senhor diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor partilha seus segredos com aqueles que o buscam, aqueles que se achegam a Ele. Ele não nos tem chamado de servos, mas Ele tem nos chamado de amigos. E o amigo sabe o que está no coração do outro. Olha, queridos, a intimidade com Jesus tem um preço. E esse preço se chama obediência. A ligação estreita com Jesus nos permite andar nele e fazer o que lhe agrada. E o Senhor disse: olha, por que me chamais de amigos se não fazeis o que eu vos mando? Nós falamos tanto, eu tenho tido uma luta muito grande espiritual neste lugar, sobretudo para que a boca das mulheres se feche. Que a boca das mulheres se fechem, mas se abram para edificação ou para falar com o Senhor. Fale com o Senhor, chore na presença dEle, busque a Ele, derrame
derrame o seu coração na presença dele, diga o que lhe vai na alma, não que ele não saiba, mas ele quer ouvir de você, naqueles momentos especiais, quando você fecha a porta do seu quarto e fala ao seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Outro dia uma irmã veio partilhar comigo e disse: olha, eu tenho uma vida tremenda de dificuldades, mas eu nunca tinha atinado para isso. E ela saía falando com todas as pessoas a respeito das suas particularidades, a respeito das suas intimidades, das dificuldades relacionais com seu marido, e de repente os olhos daquela irmã foram abertos e ela está a poucos passos da vitória dela naquela situação. Amém? Quarta expectativa de Jesus sobre nós: ele espera que frutifiquemos para ele em tempo e fora de tempo. Que tipo de fruto Deus espera de nós? Primeiro, fruto do Espírito em todos os seus aspectos: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fé ou fidelidade. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. O fruto do Espírito, o canteiro desse fruto, porque as pessoas costumam chamar os frutos do Espírito, mas é um fruto com 9 aspectos. É como se fosse uma laranja com muitos gomos, com 9 gomos. E esse fruto, ele é desenvolvido numa situação adversa. Ou seja, amor em tempo de ódio, alegria em tempo de tristeza, paz em tempo de guerra, bondade em tempo de insensibilidade e por aí vai. Sempre naquela situação adversa que você está vivendo, é ali que o fruto do Espírito se desenvolve. Por que eu gosto de pregar expositivamente? Porque as pessoas têm preguiça de estudar a palavra de Deus. E é uma forma da gente estudar rapidamente, nessa meia hora, nesses 20 minutos de mensagem, uma forma de nós estudarmos a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Segundo fruto, que produzamos mais ramos, ou seja, mais discípulos. Esse tem sido o grande desafio da igreja, que nos tornemos frutíferos. O ramo que não produz fruto é cortado e lançado ao fogo. O ramo que não produz fruto, ele não pertence à videira. Ele tem que ser cortado, ele tem que ser lançado fora. O Senhor não nos chamou para a esterilidade, mas para a frutificação abundante. E eu quero dizer a você que o primeiro campo missionário é a sua casa. Não adianta. Eu acompanhei uma irmã há muitos anos atrás. Essa irmã, ela deixava filho, deixava marido, deixava tudo em casa e saía pelas igrejas orando. E a casa era de cabeça para baixo, a família toda destroçada. E um dia ela veio conversar comigo. Eu digo: se aquieta em casa. Vai para casa, se aquieta, em nome de Jesus. E não adianta você ter um sucesso ministerial lá fora e o fracasso dentro da sua casa. As mulheres de Deus, o Senhor deu a atribuição de edificadoras. E o Senhor já equipou você. Mas eu não sei o que fazer, sabe? Se você estiver ligado à videira, você vai saber exatamente o que fazer. E se você não sabe, é porque você não está ligado à videira. Trate de orar, buscar, jejuar e dizer: Senhor, fala ao meu coração o que é que eu devo fazer. Falta sabedoria. E quinto e último lugar, o Senhor espera que sejamos cristãos alegres. Um cristão triste, disse certo pensador cristão, ele é um difamador do seu Senhor. Eu nunca vi tanto crente reclamão, tanto crente murmurador. Misericórdia! A murmuração, ela é um canto de vitória para o adversário. Quando você murmura, você está dizendo: Senhor, o Senhor é incompetente
E essa alegria é um aspecto do fruto do Espírito que você manifesta porque você tem o seu Senhor. Você manifesta porque ela é sobrenatural, ela não é circunstancial, ela é semelhante à paz. A paz do discípulo de Jesus é uma paz que não é circunstancial, é uma paz porque nós temos ao nosso Senhor. A Bíblia afirma que na presença do Senhor há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. A alegria do Senhor é completa e já nos foi dada que possamos exercitar. E essa alegria, ela está baseada naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Porque se você pensa que sabe o que é tristeza, tristeza é a situação daqueles que não têm um Salvador, daqueles que vão passar a eternidade no inferno, distante da presença favorável de Deus. Esses sim, esses precisam ranger os dentes, esses precisam chorar, esses precisam se angustiar. Mas quem tem o que você tem não pode ser triste. E eu me lembro do irmão Celestino, que ele dizia muito essa frase. Ele disse: minha irmã, quem tem o que nós temos não pode ser triste. O irmão Celestino era um homem que perdeu todas as coisas, as seguranças materiais, humanamente falando, por causa de uma série de coisas, inclusive de um assalto. E era um homem de Deus, era um homem de busca, era um homem de oração, era um homem de evangelismo, era um homem que não cessava de anunciar Jesus. Ele não perdia uma oportunidade de falar do Cristo. E aquele ladrão que entrou na casa dele e que atirou nele, na irmã Celina, ele perdoou aquele ladrão, ele abençoou a vida dele, recebeu a mãe dele em casa e abençoou aquela mulher. Dona Celina ficou numa cadeira de rodas e o médico disse: ela não anda mais. Ela disse: mas não foi isso que o meu Senhor me disse. Perna foi estilhaçada com um tiro. E Dona Celina voltou a andar. Ela já com 84 anos. Ela saía daqui e ia se consultar no Pão de Areias, sozinha. E aquela casa grande que restou deles, lá na beirada da favela, aquela casa grande, ela lavava, passava, cozinhava, limpava o quintal, fazia tudo. 84 anos. Nunca vi a irmã Celina reclamar. Nunca vi o irmão Celestino reclamar. E tinham dificuldades financeiras, tinham dificuldades com filhos, mas o Senhor levou-os até o fim, numa alegria tremenda. Nós íamos buscá-los para os cultos da quinta-feira e do domingo e íamos levá-los. E era uma pisadagem dentro do carro que você olhava e dizia: não é possível uma coisa dessa, como é que pode? Isso é a videira verdadeira, é a seiva da videira fazendo a diferença. E o que nós precisamos é isso, precisamos da seiva da videira fazendo a diferença. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, que possamos responder positivamente às expectativas de Jesus a nosso respeito. Como? Que permaneçamos fiéis, ligados a Ele, que manifestemos a sua graça uns com os outros, que busquemos um relacionamento profundo com o Pai, que frutifiquemos para Ele, que sejamos alegres para não difamar o nosso Senhor. Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.